Meu querido aluno fera do SESMAC, olha só, vamos começar agora a fazer as questões de isomeria. Sandrão, o que são isomerias? Isomeria ocorre em cadeias, principalmente na química orgânica, tá? Em cadeias que você tem a mesma fórmula molecular, porém fórmula estrutural plana ou espacial diferente. No nosso caso, nós vamos estudar primeiro a isomeria plana ou isomeria constitucional. Bacana? Então, primeira questão nossa aí, ó, questão um, a questão do SESMAC Medicina 2019, que fala o seguinte, deixa eu baixar aqui. Os ácidos 2-aminobenzoico, 3-aminobenzoico e 4-aminobenzoico, apesar de possuírem a mesma fórmula molecular, ele já está dizendo que tem a mesma fórmula molecular, têm características muito diferentes. Os ácidos 1 e 2 são considerados nocivos à saúde, enquanto 3 é produzido em nosso organismo. Considerando um antioxidante e percussor do ácido fólico, as estruturas desses ácidos estão abaixo. Então ele me dá aqui as três estruturas dos ácidos, tá? 1, 2, 3. As moléculas do ácidos 1 e 2 são classificados como isômero de cadeia, enantiômeros, isômero de posição, alótropos, isômero de compensação. Então vamos lá, anota aí. Isomeria de cadeia. Isomeria de cadeia, posição, isomeria de compensação são exemplos de isomeria plana. Ainda tem tautomeria e isomeria de função. Então, a isomeria de cadeia é aquela que vai mudar a cadeia principal. Então, a cadeia aberta fica fechada, a cadeia saturada fica insaturada, a cadeia homogênea fica heterogênea, normal e ramificada. Não é o que acontece aqui, porque se você observar, todos eles têm em comum o anel benzeno, certo? Bacana. Não muda a cadeia. Aqui é um aromático ramificado. Se você quiser classificar a cadeia, todas as três cadeias são cadeias mistas, aromáticas. Mista por quê, Sandro? Porque aqui tem um carbono, ó, certo? Que ramificou a cadeia. Mas você pode classificar isso aqui muito bem como uma cadeia aromática mononucleada, porque tem um carbono, tem um anel benzeno só ramificado aqui, tá bom? Ou cadeia mista aromática também pode ser. Então aqui não está mudando a cadeia, porque todas elas têm a mesma classificação. Tá fora. Enantiômeros ocorre na isomeria óptica, é aquele em que o cara é imagem especular do outro. Não é o caso dessas três aqui. E para ser enantiômeros eu tenho que ter um carbono assimétrico. E a gente vai ver lá em isomeria óptica o que é um carbono assimétrico, Sandrão. O carbono assimétrico é aquele que os quatro ligantes são diferentes, certo? Então, uma coisa, para ter isomeria óptica, no caso, aqui tem que ter carbono com apenas ligação simples. Nenhum dos carbonos aqui, ó, porque aqui eu tenho 6 carbonos, todos eles têm ligação dupla. Então já estaria fora também. Pode ser isômero de posição, Sandrão? Vamos ver. O que aconteceu aqui, ó? Eu tenho aqui o ácido carboxílico, tenho o grupo amino, então eu vou começar a contar do ácido carboxílico. Então aqui é o número 1, certo? Se eu fosse colocar a nomenclatura dessa cadeia, então ficaria a posição 1 e aí o caminho mais próximo para o amino. Então 1, 2. Aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Aí você vai lembrar de nomenclatura. Nas posições 1 e 2 eu tenho a posição orto, 1 e 3 eu tenho meta, 1 e 4 eu tenho para. Isso aqui é um nome, se a gente for escrever, seria 4-amino, ácido 4-amino benzoico. Então eu tenho aqui ou você escreve ácido 2-amino benzoico, ácido 3-amino benzoico, ácido 4-amino benzoico, ou você apenas escreve ácido para amino benzoico, meta orto 1 e 2, meta 1 e 3 e para posição 1 e 4. Então isso aqui ficaria ácido para amino benzoico, 3-amino benzoico, 2-amino benzoico. Então o que está acontecendo aqui? Todos têm a mesma forma molecular. O que eu mudei foi a posição do grupo NH2, que é o grupo
amino, certo? Então, eu tenho aqui letra C, são isômeros. Primeiro, também só, grave isso, só pode ter isomeria se ele tiver a mesma forma molecular. Você não precisa fazer a forma molecular aqui, até dá para ver que é o mesmo, né? Eu só mudei a posição, porque ele também falou no enunciado, certo? Não são alótropos, letra D, porque a alotropia ocorre em substâncias simples, e substâncias simples são aquelas que têm apenas um elemento químico, e não são isômeros de compensação ou metameria, porque muda a posição do heteroátomo. O heteroátomo vai estar entre carbonos, tá? E aqui não tem nenhum heteroátomo. O heteroátomo é aquele elemento que não é carbono, que fica entre carbonos. Por exemplo, o éter. O éter, ele se caracteriza por ter um oxigênio entre carbonos. Então, o éter ele pode sim ter isomeria de compensação. É só eu mudar, ou metameria, né? É só mudar a posição do éter dentro da cadeia. Não confunda isomeria de metameria ou isomeria de compensação com isomeria de posição. A isomeria de posição muda a posição de um radical, que é o que está acontecendo aqui, ou de uma dupla ou tripla ligação. Quando você muda a posição de um heteroátomo, por exemplo, vamos supor aqui, ó, vou botar esse éter aqui, ó. Eu estou desenhando para você aqui um, um metox propano, propano 1, né? E eu agora vou desenhar para você um etoxetano, né? Observe que o oxigênio aqui está entre esse carbono e entre esse carbono e esse aqui. Eu não mudei a posição? Mudei, porque se você fosse contar todos os carbonos, vamos contar da esquerda para a direita. O oxigênio estaria entre o carbono 1 e o 2. Aqui, ó, 1, 2, entre o 2 e o 3. Ou contando da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, né? Eu teria mudado a posição dele. Bacana? Então, letra C.